Boa noite, Richard. Vamos olhar. Tudo bem? Aqui estava escrito Welcome Home. Tá? É para vocês isso aí, hein? E esse aeroporto que tem aquele carro autônomo, né? Um táxi autônomo. Richard, explica o seguinte para a gente. O que influi num país para os investidores internacionais avaliarem se vão ou não investir nele? Eles fazem um ranking, como é que funciona isso? Como tem muitos países e cada um com as suas particularidades para você estudar, então normalmente os grandes investidores eles recorrem às agências de risco ou empresas que pesquisam profundamente cada país e efetuam uma classificação comparando todo mundo para ver afinal o que o investidor ele quer saber. Tem um exemplo aqui para mostrar? Tem um exemplo da Vamos botar o primeiro exemplo, Roberto? Que é a Matrox? Tá. Não, é a Matrox, primeiro que é o mapa. O anterior. É possível não? Ah, bom, Isso. aí tá. Que a Coface é uma empresa que ela tem 70 anos e ela vende seguro de crédito. O que é seguro de crédito? Quando você vai fazer negócio com uma empresa e você está com o pé atrás ou por questões, se é um negócio muito grande, você faz igual o seguro de carro, você faz o seguro de crédito. Se a outra parte não te pagar, aí se aciona a apólice. Seguro. E essa empresa ela faz um ranking muito interessante envolvendo aí mais de 160 países e para as pessoas que estão em casa enxergarem. Quanto mais verdinho, mais seguro você fazer negócio com esse país. Então, verdinho, tem os Estados Unidos aqui? Canadá, Groenlândia. Tem um verdinho aqui, olha. Guiana Francesa, né? Na Guiana Francesa. E aí, o que eles vão avaliar? Eles vão classificando e quanto mais marrom escuro, mais inseguro. Porque... Peraí. Mais marrom escuro? Vamos ver se tem algum aqui. Tem um aqui, Venezuela, Líbia. E aí, o que eles vão avaliar? Eles vão avaliar o risco de você fazer negócio com essas empresas desses países. Mas, para isso, vão fazer a análise que você faz aqui no jornal toda semana. Vão olhar a política do país, vão olhar como está a economia, se esse país tem segurança jurídica, como é que é a infraestrutura, porque tudo isso acaba afetando as empresas. Não, pela corzinha, então, para não me perder. O mesmo risco que tem no Brasil, tem na Bolívia. Isso. Tem na Rússia também. Isso. E no Cazaquistão. Também, na Algéria, na Etiópia, que é a classificação C, que é uma classificação de alto risco de calote. Então, segundo esse critério, você fazer negócios com empresas no Brasil, diante do ambiente de negócio deteriorado, risco político, insegurança jurídica, problemas econômicos, você tem um alto risco de tomar uma surpresa e tomar um calote. Olha isso. A Austrália, a Austrália é um país interessante, que ele tem quase um recorde, que já tem há muitos anos que eles não sabem o que é uma recessão, mesmo sendo de commodities. É legal você tocar nesse tema da Austrália, porque se a gente for olhar, você vê que nem os Estados Unidos ele é tão verde escuro. Ele é a classificação A2, é uma abaixo. Por que eles fizeram isso? Porque você está com ruídos políticos, por exemplo, agora, em relação ao Trump. Países que têm o A1, que é o menor risco de você ter um problema. Alemanha, Áustria, os escandinavos como Noruega, Suécia. Não são muitos países que têm esse verde tão escuro. A Austrália tem? É o risco baixo, que é o A2. Essa aqui já é A2, Isso, então. É o A2. Mas assim, o que é interessante a gente olhar visualmente. Olha só, países que diversificaram a sua economia, ou seja, eles estão produzindo de tudo, produtos e serviços de alto valor agregado, eles têm menos vulnerabilidade, eles têm menos risco. Já os países que são muito concentrados, às vezes, em commodities... Como o caso, por exemplo, do Brasil, se as coisas flutuam muito, o seu risco é muito alto, porque aí você fica sujeito aos preços das commodities. Commodities são os produtos básicos que estão na casa da pessoa, né? Desde o café, o minério de ferro que é exportado para depois a gente comprar o produto acabado, ou a gente exporta a laranja e vem o suco de laranja na caixinha que a gente compra. Então é isso, a gente acaba vendendo os produtos básicos e importando os produtos industrializados. E uma coisa que as pessoas sempre têm que ter em mente é que não existe desenvolvimento econômico por via agrícola. Você precisa ter uma indústria, você tem que desenvolver... O ideal é você ter os dois. Isso, exatamente, como os países nórdicos, eles exploraram muito bem. Eles aproveitaram, por exemplo, a Noruega, que tinha uma reserva de petróleo absurda, e usaram esse dinheiro para diversificar a economia,
fizeram um fundo soberano de $1 trilhão. Entendeu. Mas agora eu separei... Eles exportam político também ou não? Eles podiam comentar. E agora mas a gente pensou, mas por que o Brasil está com a classificação C, como você falou, como países aí, como a Algéria, Egito, Etiópia? Tem os motivos que eu peguei do relatório mesmo. Vamos mostrar então os motivos aí, Roberto, que são os motivos que a gente... Vamos lá. Os motivos... Esse é o nosso? Isso, C. C. A gente tirou C. A, B, C. Nós estamos Isso, vai de A1, A2, A3, A4, até o... Lá no... São oito escalas a nota. E nós o C é o quê? Esse aqui é um risco alto de você ter calote se você fizer negócio com empresas brasileiras. Então, é aquela história. Para que serve isso? Para você atrair investimento estrangeiro, você tem que ter uma boa reputação, você tem que ter uma boa fama. Você vai fazer negócio com alguém que tem uma má fama e risco de que você pode tomar um calote? Um carro usado de quem ou você vai ter um risco de insegurança jurídica? Então, os motivos. Primeiro, baixa produtividade. Importante lembrar que é muito comum as pessoas acharem que é o problema individual do trabalhador brasileiro, mas não. É a forma coletiva que nosso sistema produtivo foi montado. Tanto é verdade, Geraldo, que se você pega uma pessoa do Brasil que é hoje considerada baixa produtividade, você imigra ela para outro país, insere ela numa estrutura produtiva avançada, por exemplo, como a Alemanha, Japão, Coreia do Sul, por que em poucos meses ela começa a produzir igual o sul-coreano, igual o alemão? Porque, na verdade, o segredo é esse, é a estrutura coletiva, não olhar só individualmente. Problemas de infraestrutura, você tem problemas de estrada, de interligar as cidades, então isso aumenta o custo de frete, então aeroportos, então problemas de infraestrutura. Baixo nível de investimento. A gente está numa situação que, se a gente for olhar, tanto empresas quanto o governo, mal sobra dinheiro para pagar as contas do dia a dia, o que dirá ainda... Para investir. E investimento é importantíssimo, porque é o que aumenta a capacidade daquele país produzir. Elevado custo de produção, é caro produzir no Brasil, você tem uma série de tributos, você tem uma série de burocracias, você demora muito tempo só para apurar o tempo. Além de pagar imposto, você demora 2.000 horas só para saber quanto que você tem que pagar de imposto. Então, isso tudo vai levando custo de produção. Ineficiência do serviço público. O serviço público ele é ineficiente, ele não entrega os serviços de acordo com aquela carga tributária. Então, as pessoas pagam, principalmente os mais pobres, proporcionalmente mais impostos, mas não tem o retorno. E o governo também gasta demais. As contas públicas, a gente tem falado isso. Isso aqui também é fundamental, que é a corrupção generalizada. Mas tem isso também? A corrupção generalizada, ela tem um impacto brutal. Por exemplo, as economias mais avançadas, para você fazer um negócio, flui muito melhor, é mais fácil, as pessoas cooperam, uma confia na outra. Quando você tem um ambiente de corrupção generalizada e crenças e valores lá no fundo do poço, o que acontece? Você trava negócios que poderiam acontecer. É só a pessoa... Ou você tem que fazer um sobrepreço. Exatamente. Para ter uma grana para poder corromper a turma lá. O Brasil a pessoa para poder fazer um negócio, ela tem que provar o tempo inteiro que ela é ultra honesta. Tenta alugar um apartamento, a pessoa tem que olhar tudo que é seu. Você vai fechar um negócio, uma empresa com a outra. É um desconfiando do outro e negócios que poderiam fluir melhor acabam não fluindo. Então, essa é a lista de motivos. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar o Brasil por inteiro e no longo prazo. Nosso comentarista, o Richard Rittenband, aqui conosco. Richard, está me lembrando então que semana que vem tem o Copom. Isso. E aí? Quais são as expectativas? A expectativa é que pelo menos 1 ponto percentual vai cair a taxa. 1 ponto? 1 ponto percentual, só que já tem pessoas muito mais otimistas do que eu no mercado, falando que teria que cair 1,5%. Teve até um ex-diretor do Banco Central que falou que poderia cair até 2 pontos. Mas assim, como as reformas ainda estão transitando, eu acho que 1 ponto... tá mais ou menos de bom tamanho. Aqui caía 0,25? Estava 0,75, aí vai aumentar o corte, vai ficar um pouco mais agressivo para 1 ponto. Um ponto interessante, só para a gente comentar, Heraldo, é que o Banco Central errou no relatório de inflação as projeções de inflação. Ele tinha colocado determinados números e aí 2 dias depois ele foi alertado que estava errado, baseado no modelo dele, e a inflação, na verdade, era mais baixa do que eles estavam projetando. Então, por isso que já gerou até o ruído que o corte na taxa pode ser até maior. Mas agora, eu acredito que por enquanto, se nada mudar, 1 ponto percentual. E vamos ver semana que vem, né? Se eu acerto. Quando é que a gente vai chegar num dígito? A gente vai chegar num dígito provavelmente em julho. Julho? Ou 10 ou muito próximo a um dígito. Mas ao final do ano, muito abaixo de 9. Eu acredito que uns 8,5 por enquanto é uma boa aposta. Eu vi hoje o meu banker. Falou para mim 8,5. 8,5, né? 8,5. O pessoal vai ter que começar a se arriscar porque
agora os juros altos está acabando, né? Das aplicações financeiras. O chato bem que quando ele vem cobrar a gente. É verdade. Obrigado. Obrigado, meu. Obrigado. Já a gente volta, então, para a gente ver aí também a respeito do árbitro que não erra no jogo de futebol. Já.